Então, vamos começar a nossa mesa 4. A gente vai apresentar o nosso caso clínico. Pode passar para o caso, o doutor Jorge vai assistir também. Oi, doutora Sara, tudo bom? Eu me chamo Tereza, eu tenho 49 anos e já tem uns 5 anos mais ou menos que eu entrei na menopausa. Eu nunca fiz reposição hormonal porque eu tive câncer de mama há mais ou menos 5 anos também. Eu tenho 3 filhos por cesarianas anteriores e eu também tenho hipertensão, mas ela está controlada com medicação. Eu vim aqui hoje porque eu desconfio que eu tô com baixa bexiga, né? Com bexiga baixa, porque já tem um tempo que eu percebi que eu vou com urgência ao banheiro. Várias vezes ao dia eu fico com vontade de ir no banheiro e se não for logo, tem aquele escape de xixi. Durante a noite eu acordo 1, 2, 3 vezes, tem que ir no banheiro, se não for também, perde um pouquinho. Tossir, espirrar, é sempre assim também. Aí eu vim aqui para saber como é que eu posso fazer para resolver essa questão. Eu queria então começar pela Débora. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o caso clínico dela, sobre esses sintomas, né? Como é que a gente classificaria esse tipo de queixa dela? Boa tarde já, né? Obrigada pelo convite. O prazer de estar de volta em casa, rever o pessoal da faculdade, rever o pessoal de coração. Ela fala que tem, na verdade, ela traz 3 queixas que a gente deveria avaliar, que ela fala de uma sensação de urgência, né? Uma noctúria. Ela fala que tem eu não sei se ela comentou a perda, né? A perda associada à urgência miccional e também associada ao esforço. Ela fala de uma bexiga baixa, mas não fala daquela queixa da bola na vagina, que é bem de paciente com prolapso. Obviamente, essa avaliação vai ter que ser considerada também, né? Porque às vezes o paciente fala que está com a perda de urina, todo paciente com perda de urina, o paciente chega com essa queixa de bexiga baixa e não necessariamente há um prolapso aí de compartimento anterior. O que chama atenção é um histórico prévio, né, do câncer de mama, aí provavelmente uma privação de estrogênio, ela teve um câncer de mama provavelmente precoce, né, ela já tratado, e uma paciente já na menopausa também, e aí que é um fator desencadeante essa falta aí do estrogênio pode estar piorando e essa queixa dela da queixa mista, né? De cara, com certeza, independente dessa história arrastada, um exame de urina simples, né? Um urina unha, urocultura, aí fazem parte da nossa de exame complementar. Logicamente, antes disso, o exame físico, que eu já falei, para a gente dar uma olhada no trofismo, no prolapso, o que essa paciente tem aí de achados também no nosso exame físico. Sendo incontinência urinária mista, eu sou advogada do estudo urodinâmico, tá? E outra coisa que eu acho bem válido é determinar qual a principal queixa dela, dentre dos 2 sintomas que ela tem. Tá? Dos sintomas mistos, né? Qual é a predominante? Então, de propedêutica inicial, você começaria solicitando um sumário cultura e uma urodinâmica. Doutor Ananias, qual a sua opinião sobre essa conduta inicial para essa paciente? Certo. Boa tarde. Quero agradecer o convite para as meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, é um caso realmente de incontinência mista, né? Como a doutora Débora falou, muitas vezes ela já vem com esse diagnóstico de bexiga baixa porque acha que incontinência urinária é bexiga baixa, né? Uma paciente que não é obesa, uma paciente que já está na menopausa, né? Provavelmente não pode utilizar nenhuma hormonioterapia vaginal. Eu também concordo com a doutora Débora, eu solicitaria um sumário de urina e urinocultura, mas provavelmente, após o meu exame físico, provavelmente eu não iria usar o urodinâmico de cara, né? Talvez eu fizesse algum tratamento mais conservador, talvez uma fisioterapia, eu ia avaliar qual era a principal queixa dela, mas é interessante, apesar de avaliar a principal queixa, a gente abordar os 2 sintomas. Mas também concordo na importância do exame físico, não pode negociar, mas dependendo do que fosse, eu não iria de cara para o urodinâmico. Perfeito. Essa paciente no exame físico, ela tinha realmente uma atrofia vaginal, mas sem nenhum prolapso, né? Então, no exame físico, o teste de esforço foi negativo e não tinha prolapso de nenhum compartimento. Ela foi encaminhada inicialmente para a fisioterapia, né? E aí eu queria que a doutora Isabela comentasse um pouco sobre qual era a sua abordagem diante de uma paciente que tem a incontinência mista, né? Então, tem esses sintomas tanto de urgência como de esforço. Como é que você ia abordar, né? E que proposta de tratamento você ia fazer com ela?
Boa tarde, é um prazer estar aqui na terceira edição. Parabenizar e agradecer o convite. É uma honra e um desafio estar aqui na mesa com a doutora Maraí, doutor Jorge, doutor Ananias, doutora Débora. Então, pensando nessa mulher que tem uma incontinência mista, concordo com a Débora, da gente tentar determinar o que é que predomina, o que é que mais incomoda a qualidade de vida e a funcionalidade dela, e, a partir daí, a gente tentar traçar um tratamento, né, mais adequado. Mas, de antemão, na incontinência urinária mista, a gente precisa trabalhar muitas mudanças de hábitos de comportamento através da terapia comportamental, assim como avaliar esse assoalho pélvico. E, numa perspectiva da incontinência urinária de esforço, a gente já pensa no fortalecimento, né, que a Bia falou também na mesa passada. Porém, na avaliação, a gente precisa avaliar esse tônus dessa musculatura, se existe presença de dor associada ou não, já que é uma paciente que tem também essa história de câncer de mama e uma deficiência do estrogênio, como vocês já colocaram. Outra coisa que eu acho interessante nós, como profissional da saúde, avaliar nesse caso, que tem uma disfunção do assoalho pélvico e um câncer de mama prévio, né, precoce, como a Ananias já colocou, é a questão da sexualidade dessa mulher, que a gente sabe que tanto a disfunção do assoalho pélvico como as cirurgias de câncer de mama, que são mutiladoras, vão interferir bastante nessa sexualidade. Então, voltando para a incontinência, muita mudança de hábitos de comportamento, micção de horário, postura adequada para urinar, orientar essa paciente que não necessariamente ela vai ter essa bexiga baixa, que pode ser apenas uma incontinência urinária, né? Explicar a diferença, então a gente precisa, e nós na fisioterapia trabalhamos bastante com a educação e saúde, e numa perspectiva de tentar trazê-la cada vez mais para esse tratamento, né? Como se nós fôssemos uma ponte para ajudá-la a atravessar, mas que o manejo, que toda a terapia, na verdade, o tratamento é dela. E sem a participação ativa dela, é difícil que nós tenhamos um bom sucesso. Doutora Maraí, o paciente que não pode, né, usar hormônio, que já tem queixas de atrofia, né, e a senhora pediria urodinâmica já no início? Qual seria a sua conduta inicial, assim, de diferente? Bom dia, né, a todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Jorge, tá aí lá em São Paulo, né? Certo? Obrigada pelo convite, para a Andressa, Sara, de estar aqui. É muito bom rever um monte de gente que passou lá pelo nosso serviço já aqui pessoalmente. Bom, incontinência urinária mista é uma grande discussão, né, na literatura. Até estou aproveitando o Jorge aqui, a gente está num comitê da IUGA, que está escrevendo exatamente um paper revendo aí incontinência urinária mista, que vai sair já sobre todas as discussões que tem sobre isso. Então, primeiro, a gente não sabe direito se é uma entidade ou é simplesmente uma associação de duas doenças, como uma incontinência de esforço e uma bexiga hiperativa. Depois, a discussão de avaliação é bastante discrepante. Urodinâmica não tem consenso nenhum. Aliás, a maioria dos estudos que a gente acabou de revisar, eles falam que não adianta você fazer a urodinâmica, que acaba não nos ajudando, não muda a nossa conduta, na verdade, né? Exceto se você optar por realmente fazer um procedimento cirúrgico, e aí sim a gente acaba introduzindo a urodinâmica, mas porque vai fazer um procedimento cirúrgico e não porque você utilizou a urodinâmica para ter o diagnóstico ou tomar alguma conduta. Então, acho que a conduta principal num caso desse, ela é uma mulher que tem uma menopausa muito cedo, provavelmente é uma menopausa pelo câncer, que ela deve ter tomado algum antiestrogênico, alguma outra coisa, e não é uma menopausa natural. Ela tem mais de 5 anos, se não me engano, que ela falou ali do câncer, né? Então, até teoricamente, ela já poderia usar um promestrieno vaginal para ajudar na atrofia genital dela, que provavelmente melhoraria os sintomas irritativos da síndrome geniturinária. Estrogênio em bexiga hiperativa é bastante controverso, a gente não tem uma eficácia demonstrada em todos os estudos que você lê, mas melhora sintomas irritativos e, às vezes, isso melhora a urgência, a frequência, enfim. Então, possivelmente, se ela tiver controlada do câncer, ela talvez pudesse usar o promestrieno tópico, né?
Uma coisa que faltou falar um pouquinho, que talvez eu acho que ajude nesse caso, é fazer um diário miccional. O diário miccional serve muito para a gente entender quando é que ela perde, onde perde, de que jeito ela perde, e até para ela entender e conhecer. Às vezes ela fala, nossa, até que eu não estou fazendo tanto, ou então eu estou bebendo muito líquido, enfim, é até terapêutico o diário miccional, né? Pedagógico. Então, acho que um diário miccional faria. O exame físico, você já disse que só tem atrofia mesmo, que é o esperado. E, do jeito que ela falou para a gente, a sensação que eu tenho é que o quadro principal dela é de urgência. Urgência é levantar à noite, porque só depois que ela lembrou de falar que também perde quando tosse, espirra. Então, dá a sensação de que o quadro é de urgência. Então, nessa paciente, de cara, eu faria um diário miccional, né? Já pensando que já excluiu a infecção urinária, não tem infecção urinária, faria um diário miccional, tentaria já entrar com promestrina. Fisioterapia, claro que a primeira linha para bexiga hiperativa é bastante importante, talvez ela resolva bastante os sintomas dela, ou algum anticolinérgico, beta-3 adrenérgico, mas eu já começaria o tratamento sem nenhum outro exame complementar. E sobre a radiofrequência, assim, como é que a gente poderia associar, mesmo que ela possa, né, utilizar um promestrino, às vezes elas também têm muito medo, né, de começar qualquer tipo de hormônio. Sim. Então, o que a gente As pode... energias, né, vaginais, laser, radiofrequência e ultrassom microfocado. O que a gente tem de literatura? A gente está com um grupo de câncer de mama tratando com randomizado entre laser, radiofrequência e promestrino. E é muito parecido. Os 3 resultados, elas melhoram bastante da síndrome geniturinária. Da bexiga hiperativa, nosso grupo também de laser e grupo laser e grupo controle sem energia. Faz o placebo do laser, que a gente chama de grupo Chan. O grupo só fazer placebo melhora em 30% já da bexiga hiperativa. Como tudo, né? Na bexiga hiperativa, qualquer coisa que você fizer, 30% já é o efeito placebo de cara. Para a atrofia geniturinária, essas energias, elas têm efeito bastante similar do hormônio vaginal. Então, a gente tem uma boa experiência para atrofia. Para incontinência de esforço, incontinência de urgência, já é um pouco menos eficaz de qualquer maneira, né? Então, você pode oferecer para ela fazer um tratamento com energia, pensando na síndrome geniturinária da menopausa. Associada, né? Vamos passar, então, mais um slide. Oi, doutora Sara. Seguindo a indicação que a senhora deu, eu passei a fazer a fisioterapia pélvica e eu percebi uma melhora significativa na parte do espirro e da tosse. Assim, de fato, não tenho mais perda de urina nesses momentos, porém aquela urgência quando vem durante o dia e à noite também continua. Às vezes à noite eu até acordo menos, mas ela continua incomodando e assim, continua não está resolvida ainda. Tem alguma outra forma de resolver? Então, queria passar para o professor Jorge. A gente teve o consenso de iniciar um tratamento conservador inicialmente, né, para essa paciente, e tivemos uma melhora parcial dos sintomas, né? Queria sua opinião agora para saber qual seria a próxima proposta para ela. Boa tarde, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, não estou pessoalmente. Eu estou sofrendo aqui com as fotos que estão mandando. Isso é uma sacanagem. Mas obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês. Gosto demais de vocês. Essa mesa fantástica, onde só tem amigos. Marair, Débora, que trabalhamos juntos. Isabela, que fez comigo uma pós. Ananias, que é um grande amigo. É um grande prazer estar com você também aqui, Sara. Incontinência urinária mista é um dos grandes problemas da uroginecologia, né? Uma das afecções mais difíceis de serem tratadas, uma das coisas mais controversas que tem. Então, como a Marair disse, nós tivemos uma publicação na Yuga, em 2014, a última, sobre incontinência mista, um opinion paper. Quem for Yuga member pode ver esse opinion paper, que foi muito bem escrito. E eu pedi para a May El-Arabi, a presidente do Comitê de Research and Development Committee, que a Marair faz parte, e pedi para fazer uma atualização desse paper, opinion paper, que foi em 2014. Então, são quase 10 anos. E não tem quase nada na literatura sobre incontinência mista, nós vamos discutir depois sobre cirurgia,
existe alguma coisa, mas é um dos grandes problemas que a gente tem, né? E a paciente diminui demais a qualidade de vida. É muito pior a paciente ter uma bexiga hiperativa do que ter uma incontinência urinária de esforço, em termos de qualidade de vida. Isso é comprovado. Imagine uma incontinência urinária mista, né? Então, eu acho que está perfeito. Eu também não faria urodinâmica, eu só faria urodinâmica no sentido de a paciente vai para uma cirurgia, e que não parece ser o caso, porque ela melhorou da incontinência de esforço com a fisioterapia. Então, eu não faria urodinâmica. Eu faria uma orientação quanto à modalidade de vida, né? Acho que restrição de cafeína, por exemplo, é uma coisa importante, restrição de líquidos à noite é importante. Ela levanta 3 vezes à noite, isso compromete demais a qualidade de vida também. Concordo com a Maraíra, acho que ela teve um câncer de mama há 5 anos, promestrene não é contraindicado, e a gente tem evidência que o estrógeno vaginal melhora esses sintomas de bexiga hiperativa, coisa que o sistêmico não, mas eu também usaria o promestreno nessa paciente. Reeducação vesical é uma das indicações principais e melhoram muito, né? Então, eu faria restrição de cafeína, restrição de líquidos à noite, promestrieno, continuaria com fisioterapia, que eu acredito demais na incontinência mista, né, com eletroestimação e também com biofeedback para melhorar a incontinência de esforço, provavelmente foi isso que foi feito para essa paciente, e faria, sim, algum tipo de energia. Eu acho que melhora bastante. A gente acabou de ter a defesa de tese de uma aluna minha ontem, da Lucília, mostrando aí um comparativo de fisioterapia com laser para incontinência urinária de esforço, e melhorou bastante, até 1 ano, né? O PED teste com 6 meses foi melhor do que a fisio, inclusive. Acho que os dois atuam de uma forma concomitante, um atuando em músculo, outro atuando em colágeno, fibras elásticas, vascularização, mas eu se tiver possibilidade de entrar com energia, eu também entraria com energia nessa paciente, e aí seguiria a ver como é que ela ia evoluir. Mas é um grande desafio, incontinência mista. Inclusive no conceito, né? Porque no conceito ela tem um conceito clássico, né? Porque ela tem uma urgente-incontinência e tem uma incontinência urinária de esforço. Esse é a definição da Yuga, né? Agora, pacientes que só têm urgência com incontinência de esforço não entra nesse conceito, mas eu acho que devia entrar, em todo caso. É difícil categorizar assim, né? Mas realmente assim a gente está raciocinando muito no etapa por etapa, né? A gente sabe que nem sempre com as pacientes a gente vai conseguir colocar esses degrauzinhos assim tão separadinhos, mas até a título para a gente raciocinar. Então a gente está fazendo etapa por etapa com essa paciente, e ela realmente está muito incomodada, está com a qualidade de vida prejudicada. Vamos voltar para o caso. Ela teve uma resposta, mas foi uma resposta parcial, né? E ela quer melhorar mais ainda a qualidade de vida dela. Então, a gente solicitou o estudo urodinâmico para avaliar melhor e decidir o próximo passo. Aqui nesse slide, a gente pode ver 3 canais de urodinâmica. Então, no primeiro, o de cima, né? O superior é a pressão vesical, logo abaixo a pressão abdominal, e o terceiro, em vermelho, é a pressão detrusora. Então, embaixo, no último, a gente vê o volume infundido. Nessa paciente, a gente infundiu aproximadamente 300 ml. A cada 100 ml foram realizados testes de esforço. Após 200 ml, ela mudou de posição, então, por isso, a linha de base também da pressão vesical abdominal mudou. E, em torno de 270 ml, ela apresentou 2 contrações involuntárias do detrusor, que a gente pode ver no finalzinho do gráfico, em vermelho, né, até importantes, de alta amplitude, e que determinaram o fim do enchimento, né? Ela apresentou urgência, incontinência de urgência, e finalizou o enchimento em torno com quase 300 ml. Então, a princípio, ela teve uma melhora importante das queixas de esforço, então a gente não tem indicação cirúrgica para ela não tem prolapso também associado. Então, a gente quer focar agora o tratamento dos sintomas de bexiga hiperativa, né? Da urgência e da incontinência de urgência. Doutor Ananias, tem
prioridade para você começar com um ou com o outro? Alguma indicação ou contraindicação das medicações que tem disponíveis? Não, assim, a gente vendo aí pelo urodinâmico as contrações, né? Então, existe uma hiperatividade de Letrozol. Por ela ser uma paciente jovem, talvez não tivesse tantas contraindicações quando você pensasse no oxabutinina ou no andarifenacina, solifenacina, no seletivo M3, né? Mas se fosse uma paciente mais idosa, a gente já ia pensar nos seletivos M3, né? Então, assim, a gente avalia também essa questão das reações adversas, que ela pode ter algum distúrbio no trato gastrointestinal, que pode ter uma reação, né, algum distúrbio até às vezes cardiovascular, mas a gente avaliando tudo isso, por ser uma paciente jovem, a gente não se preocupa com as reações adversas no sistema nervoso central da oxabutinina, poderia até passar, ou não, poderia ir de cara para um beta-3 adrenérgico, mas se fosse idosa, fatalmente a gente iria para um seletivo M3, que era o ideal para ela. Maraí, alguma opinião sobre o tratamento clínico, assim, de medicamentoso? Tratamento medicamentoso da bexiga hiperativa, a gente tem o estrogênio, que a gente já falou, o vaginal, anticolinérgicos, e aí anticolinérgicos no Brasil tem a oxabutinina, a darifenacina, a solifenacina, o tróspio, a tolterodina, acho que são esses. Yeah. Faltou? Então, são esses. E de beta-3 adrenérgicos, a gente tem a mirabegrona. Em termos de tratamento, de eficácia, quase todos eles são exatamente iguais. Dão em torno de uma melhora de 60%, 80% de melhora do quadro clínico na maioria desses medicações. E o que difere entre eles é efeito adverso. Então, na ordem que eles foram lançados no mercado, né? Primeiro a oxabutinina, depois a tolterodina, aí depois veio tudo junto, darifenacina, solifenacina e cloretróspio. O cloretróspio é antigo, mas chegou no Brasil ano passado. Todos eles têm um pouco menos de efeitos colaterais do tipo boca seca, obstipação intestinal e efeito na cognição. Dentre os anticolinérgicos, o que não passa a barreira hematoencefálica é o tróspio, que é uma amina quaternária, então é mais seguro para pacientes com alteração de cognição, né? E os outros todos, eles vão mais para os efeitos tem efeito na cognição, a oxabutinina é a que mais tem, e mais tem boca seca e tudo, então a gente evita bastante a oxabutinina na medida do possível. E aí você usa qualquer uma das outras drogas, que vai dar o mesmo tipo de efeito numa paciente jovem, como já foi falado. Em termos de adesão, assim, a longo prazo, né, para os tratamentos. Assim, a gente fica muito preocupada com os efeitos colaterais, né, porque acaba tendo muita desistência, né, do tratamento. E a mirabegrona, né, tem no início, assim, ficou com medo em relação a alterações cardíacas, alguns pacientes com arritmia, né? Até alguns estudos mais recentes mostraram um aumento da frequência cardíaca, mas não aumentava muito também outros parâmetros, então já mostrou mais segurança, né? Mas, a princípio, a gente vai tateando e vendo a otimização das drogas, né? Débora, quer comentar alguma coisa sobre, assim, sua experiência, como é que você costuma agir, se você vai com um, muda para o outro, associa? A gente tenta evitar a oxabutinina, mas às vezes, né, no próprio serviço público, a facilidade dele, né, a disponibilidade, temos, né? Então, mas a gente consegue evitar, tenta evitar o uso da oxabutinina. Não tem uma grande diferença mesmo dos achados com a solifenacina e a mirabegrona. Pensa-se numa associação, mas aí já vem um cargo alto, um valor alto, ainda mais, né? Pensando num tratamento a longo prazo. E essa paciente, pensando futuramente, caso ela não tenha aí uma aderência, a gente passaria aí para um botox, né? Um botox intravesical, caso ela não apresente essa melhora com todas as medidas e aí envolve já em um outro procedimento, né? Ótimo. Doutora Anisa, sobre esses tratamentos de terceira linha, né? Como é que você costuma orientar as pacientes? É o primeiro que você oferece é o botox mesmo?
Bem, assim, a gente tem notado que a neuromodulação sacral subiu ali para a terceira linha também, né? Antigamente era a quarta linha, né? Subiu para a terceira linha, né? Então, assim, a gente orienta cada caso e avalia o caso da paciente. Por exemplo, se eu tenho uma paciente também que talvez tenha uma incontinência anal, alguma alteração também intestinal, eu creio que a neuromodulação sacral poderia beneficiar todos os aspectos ali, não só pensando na bexiga hiperativa, né? O Botox, ele só vai consertar só a bexiga hiperativa, lembrando que a paciente tem que estar ciente que ela pode ter que ficar sondada por alguns meses, né? Ou no primeiro mês ou no segundo, a gente tem que orientá-la. Mas, assim, no fato, a gente orienta tudo, todos os critérios, todas as duas opções, diz ali os prós e os contras e ela vai decidir junto com você. Agora, se uma paciente tem outras comorbidades, inclusive tem alguns estudos até mostrando o benefício da neuromodulação sacral na dor pélvica crônica, né? Então, se você pensa na paciente de uma forma holística e ela tiver outros sintomas, talvez a neuromodulação fosse ideal. Mas eu estou lançando aqui para a gente discutir sobre isso. Em relação ao Botox, né? Elas realmente precisam ser orientadas previamente e, se necessário, a gente pode instruí-las, né, sobre o cateterismo intermitente, né, por algum período transitório. Mas, realmente, como a doutora Anies colocou, o neuromodulador sacral, hoje em dia, já é também terceira linha, né? Os resultados são muito semelhantes e mais duradouros, né, do que a toxina botulínica. Eu não sei se o professor Jorge vai conseguir voltar, mas sobre as medicações, o tratamento de terceira linha, Maraí. Assim, o neuromodulador, acho que é inviável na grande maioria das vezes no país, por causa do custo, né? E também por conta de ter gente treinada para colocar, né? Porque para você colocar um neuromodulador, né? A gente precisa ir para o centro cirúrgico, precisa usar uma radioscopia para passar o catéter, a agulha, né, no catéter, no forame sacral, localizar o nervo que você quer, testar o nervo que você quer. Daí você vai deixar esse neuromodulador externamente aí por um período de 4 semanas. E depois, se ela tiver melhora de 50% dos sintomas, né? Aí você volta para o centro cirúrgico para instalar a bateria, né? O gerador, né? O gerador. E o gerador dura em torno de 10 anos, depois você vai ter que trocar. O último preço que eu ouvi falar dele é em torno de R$300 mil. Então, fica bem difícil de usar na prática o neuromodulador. Também não sei por que ele passou para a terceira linha, mas é terceira linha. E, em compensação, a toxina botulínica do tipo A, ela tem aprovação para uso do SUS, inclusive, para uso em bexiga neurogênica espástica, que é o nome que está lá na tabela do SUS. Mas, então, a gente fazendo o relatório e tudo, você tem aprovação da toxina botulínica. Da refratariedade, né? Comprovando refratariedade, ou seja, a refratariedade, aí você tem que ter usado o tratamento de primeira linha, mais pelo menos um anticolinérgico de 6 a 8 semanas, e aí a pessoa não teve melhora nenhuma, você pode considerar como bexiga refratária e propor a toxina botulínica. E aí já passa por um procedimento muito simples, que praticamente qualquer um pode fazer, né? Diferente do neuromodulador, que requer uma especialidade um pouquinho maior. Então, você faz uma cistoscopia, aplica lá as 100 unidades em 20, 30 pontinhos na parede do detrusor. É um procedimento de hospital dia, ela vai embora para casa depois de ter urinado, né? Tem certeza que ela está urinando. E ela já foi orientada, como você disse, do autocateterismo, se for necessário. E ela vai ficar super bem. 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio. A gente nunca tem muita... Não é todo mundo que responde igual. Né? Mas fica bem. E aí tem aquelas que voltam e falam assim, ai, doutora, eu cheguei de novo para o meu Botox, porque já estou ruim de novo da bexiga. E vai colocar de novo, né? E aí você vai colocando. Às vezes, pontualmente, a acessibilidade da toxina botulínica é melhor do que, obviamente, melhor do que o neuromodulador. Mas ele existe e concordo que se você tiver várias disfunções pélvicas, obviamente, é um tratamento um pouquinho maior, né? Por isso que eu acho ainda que ele devia ser 4ª linha, né? Uma linha a mais, depois de uma falha da toxina. A toxina tem pouquíssimas complicações, né? Assim, além da questão do cateterismo intermitente, mas basicamente ela pode ter um pouquinho de dor, infecção urinária, né? No pós-imediato, mas realmente é um procedimento praticamente ambulatorial, né? E bem mais fácil acesso. Sarinha, eu posso aproveitar a professora Maraí, que a gente tem notado que
a gente tem um acesso, né, às vezes no serviço público é o que a gente está disponível. A gente tivemos uma experiência de ter recebido, na verdade, a gente conseguiu um lote, né, de Botox, e a gente fez bastante, os pacientes acabam aderindo bem e não querendo tomar mais a medicação, né, mas aí a gente nota uma refratariedade depois. Não sei se isso a senhora tem alguma coisa a acrescentar, tipo, faz uma, faz duas, aí depois, tipo, a terceira e a quarta, esse delta T da demanda do retorno. As reaplicações, né? Então, porque você está aplicando uma toxina e aí você pode desenvolver anticorpo contra essa toxina e aí você vai ter menos efeitos, vai precisar de mais dose para ter o mesmo efeito ou vai diminuir o tempo do efeito. Assim, o que eu vejo lá nas pacientes nossas não é uma diminuição muito significativa. Então, dá para ir aplicando. Assim, a primeira aplicação ela dura um ano e meio. A segunda, talvez, um pouco menos, né? Mas não chega a ser algo que você precisa fazer a cada 6 meses, por exemplo. Dificilmente alguém faz isso. Ou aumentar a dose, sim. Não, quando você já está nessa fase de ser um intervalo muito curto, você acaba aumentando um pouco a dose. Mas vai chegar uma hora, com certeza, que ela vai ficar refratária à toxina botulínica, porque ela vai destruir a toxina antes dela atuar. Mas, por outro lado, se ela já passou um bom tempo sem os sintomas, ela também já aprendeu a ter um controle de urgência, aqueles controles todos do treinamento da bexiga. Porque é mais fácil você fazer isso quando você está medicado, né? Como a gente fala, olha, vamos fazer técnica de supressão de urgência. Você está lá, deu vontade de você distrai, pega um livro, faz outra coisa, pensa em outra coisa para ver se você consegue suprimir aquela urgência. Isso é mais fácil se você fazer quando você está medicada, óbvio. Então, acaba sendo complementar. Aí, acho que a paciente que já foi tratada várias vezes com Botox também já aprendeu um pouquinho a lidar melhor com aquela bexiga e ela aceita outros tipos de tratamento e vai levando. É crônico, né? Uma bexiga operativa é crônico, né? O importante que a doutora Maria falou é isso, a gente dizer para a paciente que é algo crônico, né? Porque às vezes a paciente quer uma cura no consultório, né? Então, você tem que deixar claro que é algo crônico que pode haver um controle, né? E a importância da físio andar do nosso lado, né? Das orientações dietéticas, né? Essas coisas que às vezes não tem tanta benefício quando a gente vê nas meta-análises, nos consensos, mas ajudam, né? A cafeína, perder peso e tudo. E ensinar ela que ela vai ter o controle. Eu costumo brincar que, às vezes ela fala assim, doutor, mas o senhor fez a cirurgia em mim, eu fiquei boa da incontinência e esforço, mas a bexiga hiperativa voltou, né? Eu falei, olha, eu consigo tratar diabetes com cirurgia? Não, claro que não. Eu falei, a bexiga hiperativa é a mesma coisa, é como se fosse uma diabetes. Não posso operar a bexiga hiperativa, eu posso controlar com alguma medicação, né? Então, elas precisam entender que é algo crônico, que existe um cuidado, se ela tiver um cuidado e se conhecer, ela vai conseguir lidar bem com essa patologia. Queria perguntar para a mesa, pacientes mais idosos, porque essa realmente é uma paciente mais jovem, né? Mas paciente mais idosa, que a gente se preocupa um pouco com a cognição, com a taxa anticolinérgica que a gente pode ter ao longo da vida, né? De uso de medicamento mais crônico, que já associa com a polifarmácia, que essas pacientes mais idosas também a gente já associa. Qual seria, assim, uma medicação, algo assim, um algoritmo que vocês seguiriam no paciente mais idosa, considerando que é polimedicada também? A questão do polimedicado é um problema grave, né? A gente tem alguns estudos mostrando que a população geriátrica faz uso de muita medicação com efeito colinérgico, então piora até a bexiga, né? E ainda tem muita questão de pacientes usando anticolinesterásicos por conta de Alzheimer e demência, que aí você também não pode usar um anticolinérgico. Aí você também não pode usar um beta-3, porque ela é hipertensa grave ou porque ela é cardiopata com uma arritmia importante. Então, a gente fica com a farmácia, né, limitada para usar em pacientes idosas. Agora, se for uma paciente idosa, mais sem uma contraindicação, aí eu acho que a gente está apto a usar o anticolinérgico de amina quaternária, que não passa a barreira hematocefálica. Então, não vou dar oxibutinina, sulfenacina, não vou dar... Provavelmente vou dar tróspium ou vou dar mirabegrona para essa paciente. Existe algum ponto de corte que você utiliza da idade? Assim, Não. A partir...
Não, acho que do estado mental mesmo, talvez de pacientes de cognição. Idade é difícil falar, né? Porque se for pensar assim, acima dos 80 anos, por exemplo, aí realmente não uso mesmo oxibutinina e outros anticolinérgicos. Porque todas ficam com... Então, eu fiquei meio aérea, fiquei meio esquisita, esqueci tudo, não lembro se eu tomo remédio, elas ficam. Então, a gente não dá. Agora, ali, você vai falar quanto que é o idoso, né? Depende da vida, da qualidade de vida dela. Então, de preferência, a regra geral aí que diz nos trabalhos é acima de 60 anos evitar os efeitos cognitivos, né? Mas a gente tem gente com 60 anos, muito bem, obrigada, que talvez não faça diferença. Então, tem que analisar caso a caso. Agora, essas mulheres na pós-menopausa tardia, as pacientes muito idosas, às vezes acaba sendo útil a toxina botulínica mesmo, né? Porque é mais prático, não afeta nada da cognição dela. E aqui estou considerando que ela já fez a parte 1, né? De fisioterapia e orientações gerais e está precisando ainda de alguma coisa complementar, porque às vezes ela melhora só com esse tipo de orientação. Eu queria perguntar para a professora Maraí, para a doutora Débora e para o doutor Ananias, para você também. Nesses casos das pacientes que foram, né, já fizeram a fisioterapia, fizeram medicação, não melhoraram, foram para a toxina botulínica e aí 1 ano ou 1 ano e meio depois volta para querer colocar novamente. Como que vocês estão fazendo na Escola Paulista, na USP? Tenta a fisioterapia? Tem espaço para fisioterapia aí? Ou já refaz a toxina botulínica? Tem algum estudo na literatura? Eu, particularmente, nunca peguei nenhuma paciente que tenha feito botox e depois tenha ido para a fisioterapia. O que a gente tem ainda bem, né, lá na Escola Paulista, a gente tem uma equipe gigante de fisioterapia que acompanha todas as pacientes, tanto do ambulatório, de urogineco de um modo geral. A fisioterapia é aberta para isso, então você tem que oferecer para a paciente. O que acontece é que elas têm um resultado tão importante com o Botox que elas não vão fazer fisioterapia, não vão lá fazer, não, de novo, não, já fiz o choque, já fiz não sei o quê, já fiz não sei o quê. E provavelmente é difícil, porque a fisioterapia, a toxina botulínica é meio imediata, né? E você sabe como estão as mulheres atualmente, é tudo para ontem, né? Tem que resolver na hora e ponto. E é difícil para a adesão à fisioterapia depois que você tem um bom resultado com o Botox. Mas eu não vejo nenhum problema em se oferecer. E talvez até coadjuvante, né? A gente até fez recentemente uma aplicação de toxina botulínica e ela me perguntou exatamente isso. É para eu continuar na físio? Tenho consulta com a Isabela essa semana, é para eu ir? E eu disse, vá. Vá, porque você ainda vai continuar e vai decidir junto com ela o momento de dar alta. Porque, assim, às vezes é o gradual, né? O efeito do Botox, ele vai ali gradualmente. Então, assim, a primeira semana ela ainda estava insegura, né? Então, ela ficou assim, questionando, né? Se era para receber alta de tudo. E aí eu estimulei que ela fosse, né? Eu achei que era importante ela ir ainda, porque eu acho que tem todos esses outros benefícios mesmo de educação, de autoconhecimento e de ela se sentir segura, né? No caso dessa específica, que ela ia para uma viagem, e aí também foi outra coisa que motivou para ela antecipar o Botox, né? Para poder viajar melhor. E aí, então, a fisioterapia ia ajudar também como essa adjuvância, né? O professor Jorge voltou para fazer o fechamento da nossa mesa. A gente estava discutindo sobre a toxina botulínica versus neuromodulador sacral. Aí eu gostaria de ouvi-lo. Só uma pergunta, Sara, foi usada medicação para ela, ela não melhorou, é isso? Aí depois da urodinâmica, aí a gente começou a medicação. Então, a gente discutiu inicialmente os anticolinérgicos. Eu vi, isso, né? Eu vi. Pronto, aí a gente começou a medicação, aumentamos dose, associamos medicação e chegamos para decidir sobre a terceira linha de tratamento. Gostaria de ouvir suas considerações, né, para fazer o fechamento dessa mesa. Não, perfeito, eu acho que é isso mesmo. A gente não sabe quando que a gente considera uma bexiga hiperativa refratária depois de medicação, né? A gente até escreveu isso na Febrasgo, que
a gente precisa esperar 40 dias, um mês, e aí tentar outra medicação, associar outra medicação, e depois mais um mês, se não melhorasse, aí a gente considera a contratariedade, aí entraria com Botox, porque a gente tem que melhorar rapidamente a qualidade de vida dela, né? Acho que foi perfeito o que vocês fizeram, espero que ela tenha melhorado. Eu só queria fazer um comentário depois sobre a cirurgia, caso ela não tivesse melhorado da incontinência de esforço. Eu acho que esse é um tópico importante, né? Sim. Qual tipo de cirurgia numa paciente com incontinência urinária mista? Eu queria só botar isso no debate aí Tá uma boa discussão na plateia. Eu não sei se tem tempo, para isso, mas assim, eu acho que é uma coisa importante e eu queria trazer algumas coisas, porque nós fizemos uma sessão interativa na Yuga sobre o tema de incontinência mista, nós discutimos muito isso, e eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre isso, se houver tempo. O que tem especificamente para casos de incontinência urinária mista? Porque a gente sabe dos slings são ótimos para esforço, e a gente revisou esse grupo do paper, revisou especificamente somente os trabalhos que analisavam incontinência urinária mista, com um componente de esforço importante, a ponto de você ter indicado um procedimento cirúrgico. Isso. Então, assim, ainda assim, não faz diferença o sling retropúbico ou até o sling transobturador, quer dizer, o sling é a opção padrão para pacientes com incontinência urinária mista, que você optou por fazer um procedimento cirúrgico porque o quadro clínico dela era importante. Aí eu estava até revendo aqui enquanto vocês estavam falando, mas, por exemplo, o BIRCH não tem nenhum trabalho que pegue pacientes com incontinência urinária mista, não tem. Injeção periuretral também não tem em grupos de pacientes com incontinência mista. Mas sling tem, e tem bastante estudos que separaram esse grupinho. É diagnóstico de incontinência urinária mista, e eu fiz um sling porque eu quis tratar o componente de esforço. E aí tem uma taxa de recorrência da urgência, né, depois dessa cirurgia, que varia entre 30% e 70%. 70%. As pacientes, então, você tem até 70% delas que ficam boas da urgência depois de um sling. E tem até gente que continua com a urgência importante. Então, o que é importante nesse caso é você deixar isso bem claro para a paciente. Foi o que você falou, né, Nenise? Eu vou tratar uma coisa, vai ficar outra coisa. Pode ser que ela melhore, mas pode ser que você tenha ainda que complementar o tratamento. Eu acho que explicando direito e você tirando um dos componentes, que é o esforço, que também é muito ruim, muito incômodo, você já obtém uma melhora de qualidade de vida. E depois aí aperfeiçoando, né? Fazendo que eu posso fazer um retropúbico. Pode fazer um retropúbico. Essa paciente com incontinência mista. Pode fazer um retropúbico. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque isso vai ser importante, essa opinião paper da Yuga. Eu não sei se já teve o tempo hábil para fazer esse levantamento de uma publicação do Carlos Rondini, que é uma publicação muito importante, que foi só sobre incontinência mista. Ele randomizou transobturatório com retropúbico e foi muito interessante. Foram 24 meses de avaliação dessas pacientes e o transobturatório foi melhor do que o retropúbico, principalmente com relação à urge-incontinência. Houve uma piora da urge-incontinência, os pacientes fizeram retropúbico, né? Então, essa é uma coisa controversa, mas esse estudo dele é muito importante, é randomizado, nível 1 de evidência, cálculo amostral feito, com 24 meses de avaliação. Então, para mim, por exemplo, a única indicação do transobturatório hoje é a paciente com incontinência mista que tem urge-incontinência. Eu só queria trazer isso para vocês também. Acho que vale a pena, Maraí, aí a gente comentar isso depois no paper. Na revisão. Está incluso, né, esse artigo, né? Tá, mas o problema que eu acho aí, Jorge, é assim, se você tiver um defeito importante, um esfincteriano importante, que às vezes a perda de urina, quer dizer, a uretra é aberta, aí a urina cai na uretra, e aí dá aquela urgência, você tem uma incontinência urinária mista, porque ela tem urgência e tem incontinência de esforço. E é uma incontinência importante que você só vai melhorar com o sling retropúbico. Então, assim, não tem receita. Balança, né? Você vai ter que olhar essa sua paciente, porque se você fez um diagnóstico de incontinência urinária grave, com uma baixa pressão de perda e que você acha que é para esforço,
o sling retropúbico é melhor, você faça o sling retropúbico e depois você lida com a urgência, porque pode acontecer só o fato dela não ter essa abertura da uretra, ela melhorar da urgência. Então, nesses casos, acho que não tem dúvida de fazer o sling retropúbico. Ou então, se for uma recidiva também, não de sling. Se for uma recidiva, então, aí, o que a gente está dizendo aqui no opinião, no paper, é que assim, não precisa ter medo de fazer o sling retropúbico se essa for a melhor indicação para o esforço da paciente. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Não dá para padronizar, exatamente. Agora, se você tiver uma incontinência urinária de esforço que não é tão grave e que você acha que um transobturador resolveria esse caso de incontinência urinária de esforço, aí seria melhor. Problema. Seria o melhor cenário, né? Seria melhor. Para fazer o transobturador. São muitas nuances, né? Eu acho que foi muito legal esse final da discussão, assim, que a gente acabou misturando, colocou até um sling aqui no meio. Mas eu queria agradecer demais a presença de todos. A gente vai encerrar nossa mesa 4. Um prazer estar com vocês. Vamos, mesa, e nossa foto. continuem fazendo a sacanagem comigo, continuem mandando fotos aí, viu?